começar agradecendo muito vocês por estar aqui. É um momento muito especial para a gente, assim, aqui do Continuum, poder contar com vocês, Uhum. todos os professores de cursos nossos nessa mesa, né? Então, o Cândido, como professor, eu vi que ele dá aulas aqui no nosso curso de OABM, inclusive eu invadi a plataforma do Continuum para assistir às aulas de OABM e comecei para dar uma aula do Cândido. É, e vocês duas no curso de ABA, né, para transtornos do neurodesenvolvimento, que é o curso que está Uhum. promovendo esse evento. É, eu queria abrir para vocês se apresentarem, gente, para que o que vocês acham relevante, assim, eu sei, André, que você é uma gestora incrível na Link e eu te admiro desde o momento que eu te conheci, assim, principalmente pelo Oh. fato de você estabelecer limites, sabe? Então, quando eu te conheci, você, em uma reunião, você falou assim: ah, estou na Link e é o que eu consigo fazer, estar integralmente na Link. Aqui eu consigo dar isso para você, Helena. Eu quero continuar dando, mas é o que eu. E eu te admiro imensamente por isso. Assim, eu acho que a gente precisa olhar para muito, com muita aprendizagem para pessoas como você, como Uhum. mentoras, para nos ajudar a nos organizar e colocar limite, sabe? Oh. Nossa, É... que. Cândido foi meu professor e eu tenho um imenso carinho por você, me ensinou muito a análise do comportamento sob uma nova ótica, uma nova perspectiva que mudou a minha trajetória profissional. Uhum. Então eu agradeço demais. Estamos aí nesse último mês também tocou a nossa trajetória como entremeio através de um projeto de uma aluna também de uma forma muito, muito Uhum. especial. E a Carol, minha sócia querida, que vem trilhado comigo muitas batalhas nessa trajetória, é uma pessoa muito competente que me ensina a cada dia. Essa seria a minha apresentação para vocês, mas eu vou abrir para vocês se apresentarem e eu depois faço a provocação inicial da mesa. Tudo bem. Eu posso começar, então, já que você seguiu essa ordem. Eu amei a sua apresentação, eu não faria nada melhor do que isso, tá? Gente, mas antes de qualquer coisa, boa tarde, né? Eu gostaria de agradecer profundamente pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra muito grande de verdade, é uma alegria dividir esse espaço com pessoas tão relevantes para a análise do comportamento, né, no Brasil. Pessoas que eu admiro, que me inspiram e que, de alguma maneira, ajudam a sustentar a nossa área com seriedade, com ética e com muito compromisso, né? Eu quero agradecer também de forma carinhosa, especial, ao Instituto Contínuo, onde eu orgulhosamente sou professora, né? E é essa lindeza de pessoa que é Helena Malete. Você tem uma energia incrível, Helena, e uma ideologia transformadora que são inspirações para mim, de verdade, tá? Quero dizer que a gente estava conversando isso, né? De repente já deve ter aparecido aí pro pessoal, mas eu vejo que esses eventos abertos, né, transmitidos pelo YouTube, permite que mais pessoas tenham acesso a discussões atuais e relevantes sobre a prestação de serviços em aba. É muito valioso a gente ter espaços assim como esse, né, que nos fazem pensar juntos sobre a nossa história, sobre as nossas práticas, e nos fazem refletir sobre os nossos caminhos e olhar para a complexidade daquilo que nós fazemos, né? Enfim, eu só tenho a agradecer, né? Eu sou Andréia Farias, comportamento, certificada pelo BACD. Eu tenho mestrado e doutorado em teoria e pesquisa do comportamento aqui pela Universidade Federal do Pará, sou do Norte, né? Eu tenho uma clínica de intervenção chamada Link, que é um sonho, que é um orgulho, né? Que eu sou gestora, né? E também estou à frente dos processos clínicos, a gente vai conversar sobre isso. É, e eu acho que é isso, a parte mais importante aí do currículo, e eu tô super animada de estar aqui com vocês, com um friozinho na barriga, nervosa de estar com gente tão importante. Estava falando pro Cândido, né?
Quem sou eu aqui nessa fila do pão para conversar sobre essa nossa história, né, que tem muitos desafios, mas que também tem muitos pontos a nos orgulharmos, como a gente falou hoje de manhã nas mesas com as meninas, né, da história da análise do comportamento aqui no Brasil. Então, é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Eu vou então na sequência, que eu me organizei aqui com o celular. Bom, eu sou a Carol, obrigada, Lê, sua apresentação também concordo, é a melhor que poderia ter. Somos amigas, sócias, estudantes juntas, somos analistas do comportamento exploradoras, eu diria, né? Acho que na mesa da manhã já foi um mix de emoções, assim, porque teve muito evento da história, né, que a Leila e a Cacá foram trazendo e como eu comentei, assim, é muito gostoso, dá uma sensação mesmo de pertencimento a essa história, né? Então é gostoso estar aqui hoje, podendo olhar para essa história, sendo uma participante dela, mas também podendo olhar com esse olhar de vamos avaliar como foi a coisa até aqui, vamos conversar sobre isso, sem slide, sem essa coisa pomposa até do Congresso mesmo, que a gente vai com uma responsabilidade de entregar um determinado conhecimento e hoje a gente está, acho que, com uma corresponsabilidade de conversar sobre todas as coisas que se passaram até agora, que foram relevantes na nossa história e que conversam, correspondem com a história da análise do comportamento no Brasil, né? Então, obrigada, Lê, pelo convite. É muito gostoso estar aqui com vocês também, queridos demais na minha história. Espero que seja uma tarde muito agradável. Obrigada, Cá. Bom, meu nome é Cândido Pessoa. Eu vou começar também agradecendo as palavras gentis da Helena, da Andréia. A Carol Nós estamos juntos nessa análise do comportamento há uns 20 anos, né, Carol? Um pouco mais. Nós somos colegas de mestrado. Exato. O, Naquela época eu não trabalhava com a OBM, eu trabalho com a OBM a partir de 2013, né? Vou voltar um pouquinho, eu sou administrador de empresa de formação, me formei lá nos 1900. Daí, no comecinho dos anos 2000, eu comecei a estudar a análise do comportamento, estudei ciência básica, né? Análise do comportamento básica. E quando o PAR abriu o mestrado profissional em análise do comportamento, eu saí da pesquisa básica e fui para a pesquisa aplicada, e essa pesquisa aplicada é eminentemente na OBM. Então, eu estou estudando a OBM um pouco mais de 10 anos só, não é tanto assim. E, e mais recentemente, acho que, dado a conjuntura ali, né, vendo os meus alunos de mestrado e mesmo da OBM, que muita gente que trabalha com a Abatea foi fazer o meu curso de OBM lá no PAR e também na Contínuo, onde eu dou aula também de OBM, né? Eu tenho esse desafio de abrir o curso do Contínuo. Eu vi as pessoas adoecendo, né? Esses trabalhadores de Abatea ou com Abatea adoecendo. Então, nos últimos anos eu tenho estudado principalmente essa saúde de quem trabalha acolhendo essas pessoas, né? Então é um prazer estar aqui, espero poder contribuir com Com vocês. certeza. Queridos, eu vou fazer uma leitura de 3 parágrafozinhos que eu mandei para os convidados para aquecer a gente dessa discussão e fazer uma pergunta geral.
Nos últimos anos, muitas clínicas e serviços ABA no Brasil deixaram de ser pequenos consultórios para se tornarem organizações complexas, com dezenas, às vezes centenas de profissionais. Crescemos em escala, capilaridade e responsabilidade. E esse crescimento trouxe algo que talvez nossa formação não tenha nos preparado tão bem: trabalhar em sistemas, em organizações. Porque atuar como psicólogo ou analista do comportamento individualmente, atendendo seus próprios casos, é uma coisa. Atuar dentro de uma organização é outra completamente diferente. Em uma organização, trabalhamos com múltiplas camadas, culturas, processos, comunicação, liderança, gestão de pessoas, orçamentos, indicadores, riscos, e principalmente com uma rede de profissionais que depende da qualidade do nosso trabalho para funcionar. À medida que as equipes crescem, o papel do supervisor também muda. Supervisores já não são mais supervisores clínicos apenas. Tornam-se referências éticas de lideranças, técnicas, formadores de profissionais, organizadores de processos, cuidadores do clima institucional. E isso exige um repertório muito além do acompanhamento de programas ou de intervenções diretas. O que muda de forma concreta quando a gente deixa de atuar como profissionais individuais para atuar dentro de uma organização? Qual que é a nossa responsabilidade do antes e do agora nesse emaranhado de contingências entrelaçadas? É, é para sentir, vão ter uma Manda bala, ordem. manda bala. Vocês vão entrando conforme vocês quiserem, tá bom, gente? Tudo E bem. eu vou puxando também. E eu acho que como a ideia é para ser também um bate-papo, né, Leninha? A gente vai aqui comentando e vai se complementando na nossa fala. O que que eu queria iniciar, né? Para mim é importante, tá bom? Eu falei isso a Cândido e a Helena. Eu queria muito iniciar aqui a minha fala dizendo que eu não estou aqui como uma especialista em gestão, né? Até que eu não sou. Então, assim, eu faço questão de esclarecer o meu lugar de fala aqui por dois motivos. O primeiro é que eu venho para essa mesa como uma analista do comportamento, que por circunstâncias, e também por escolha, se tornou diretora de um centro de intervenção, né? Análise comportamental para pessoas principalmente neurodiversas, tá? O meu olhar sempre foi e ainda é profundamente clínico, tá? Mas ao longo dos anos eu entendi, né, que para proteger a qualidade clínica eu precisaria aprender sobre gestão. E é isso que eu venho tentando fazer diariamente, né? Me tornar uma gestora melhor, né? Mais consciente, mais preparada e mais alinhada ao impacto que as minhas decisões produzem nessas contingências entrelaçadas que a Heleninha comentou. Eu acho que tem um outro ponto que, para mim, é muito relevante, assim, quando eu falo sobre a minha experiência, né? Sobre a história da Link, é que eu gosto muito de dialogar sobre o conjunto de aprendizados que eu tive, né? Muitos deles construídos com acertos, mas também com desafios, com limitações do dia a dia, e que eu aprendi, né? Eu não estou aqui também no lugar de fala de quem descobriu a fórmula da clínica perfeita, que muita gente vende, tá? Então, a pessoa que fala sobre aquela metodologia infalível de supervisão ou dos processos que resolvem tudo. Eu estou aqui de uma forma muito honesta e até um pouco vulnerável, né? Eu confesso, estou nervosa, inclusive, porque falar de gestão, né? Falar de supervisão, falar de organização de processos de pessoas, né? Significa falar daquilo que funcionou, mas também daquilo que ainda está em construção, né? Significa reconhecer o que eu faço bem, mas também ter ali consciência do que ainda falta, do que eu estou aprendendo, do que eu ainda preciso aprender, né? Então eu chego aqui com muita humildade, né? Com abertura, com a intenção genuína de compartilhar o que a gente vive aqui na Link, mas não como um modelo ideal, né? Mas como um percurso real, cheio de movimento, de ajuste, de análise e de muito trabalho, tá, gente? Então, eu fiz essa introdução até para me sentir confortável estar aqui, Bem, né? Comentando dentro aí dessa mesa com especialistas na área de OBM. Mas, voltando para a sua pergunta, Helena, né? Você descreveu a minha trajetória, porque
foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, quando eu saí desse processo, né, que era individual, a minha unidade de análise, né, ela deixa de ser eu, o meu cliente, a minha intervenção, né, e ela passa a ser uma organização. Essa unidade muda completamente. Ela passa a ser esse sistema vivo que é a Link, no meu caso, né? E quando a gente trabalha dentro de uma organização, o comportamento de uma pessoa não opera isoladamente. Ela funciona dentro de contingências entrelaçadas, né? Então, eu sei que o meu comportamento, de alguma maneira, vai alterar as condições de desempenho de outras pessoas, que, por sua vez, afetarão outras pessoas e assim sucessivamente. Então, o meu comportamento, o ajuste do coordenador, que ajuste da família, que afeta do professor, que atua com o meu cliente, né? E que de alguma maneira reverbera sobre o meu próprio comportamento. É um fluxo contínuo. E essas relações, elas se retroalimentam, né? O tempo inteiro. A gente sempre fala muito aqui na Link que a Link ela é um organismo vivo. E de fato, para lidar com esse organismo, a gente precisou ganhar muitas habilidades, né? Eu não sei se eu vou falando um pouco das habilidades, me fala o que que você acha. Eu vou puxar para Carol uma pergunta que é a seguinte: Pronto. sua experiência foi a mesma, Carol? Porque você é psicoterapeuta, né, de raiz, assim. E aí eu quero saber de vocês duas as habilidades que vocês precisaram. Então, nossa, eu vou te dizer que estava tão bonitinho no meu computador preparado esse roteiro, tô brincando. Não. Tô brincando, não estava não. Eu acho que eu quero agradecer, Andréa, pela sua introdução, porque nesse momento eu faço suas também minhas palavras, né? Acho que é bem interessante estar nesse diálogo, porque eu também não sou uma especialista em OBM, embora eu me considere uma pessoa estudiosa ou a fim de entender, de melhorar, e acho que assim como você, acabei entrando no contexto de gestão muito por um resultado agregado de diversas escolhas que eu fui fazendo como terapeuta, e aí, como terapeuta clínica, que atuava em princípio no consultório com clientes ditos neurotípicos, né, e que depois fui também abraçando e entrando na estrada da neurodiversidade a partir de relação com a educação. Então, eu também sempre tive muitas contingências paralelas na minha história como terapeuta, que acabaram desaguando num momento de escolher me aprofundar em estudar neurodiversidade e atuar nas intervenções ditas aí na tag Abatea, né? E inicialmente eu comecei como uma terapeuta independente ou solo, como a gente diz, né? Um supervisor que trabalha ali tentando ainda nessa unidade de análise que começa um pouco com eu, mas que já é uma unidade de análise um pouco gestora, né? Porque não existe eu e o cliente apenas nesse campo de atuação, né? A gente e a fala da manhã foi muito boa para trazer isso, porque historicamente a intervenção dedicada a essas pessoas, ela já precisa contar com múltiplas mãos, né? Então, acho que ir fazendo gestão é algo que nasce na vida do supervisor e na vida do terapeuta, que está interessado em atuar com essa população, e que depois, conforme outras contingências vão começando a compor, né? Então, temos aí alguns encontros, acho que ao longo da vida eu e a Helena pudemos nos encontrar já atuando nesse campo em diferentes posições e formulamos uma parceria, um vínculo com diferentes papéis em diferentes momentos. E espontaneamente isso acabou se desdobrando num contexto onde a gente se tornou sócias gestoras numa organização. Mas no meio de tudo isso, a Helena, ela foi estudar OBM, é uma especialista em OBM na paralela aí do Abatea, né? E me ensina muito sobre gestão. Então, que repertórios eu precisei desenvolver além daqueles que a gente, como terapeuta, já precisa, né, como analista do comportamento, de fazer todo esse exercício de análise,
da história de vida, da escuta do momento atual, da observação do comportamento no momento presente, do teste de hipóteses sobre determinados procedimentos. Eu acho que tudo isso é repertório que a gente também usa na gestão, mas eu acho que para mim o principal foi aprender de fato a olhar para a gestão a partir dessa outra unidade de análise que a Andrea trouxe, sabe? Não é mais só eu e o outro, é a organização como um sistema operando num complexo de contingências maior, mais amplo, né? E ser atravessado todos os dias por todas esses determinantes, né? Então, cultural, político, econômico, territorial, de viés de forma, todas as interseccionalidades também, né, que nos perspassam. Então, eu não sei se eu te respondi, Lê, mas acho que cheguei aqui. Super. Fala, André, as suas habilidades. Eu vou te dizer, Heleninha, assim, que ao longo, né, desses anos todos, eu acho que três habilidades se tornaram muito claras para mim como gestora. Claras, assim, eu sei que eu preciso desenvolvê-las, tá? Uhum. E eu acho que a primeira delas é eu precisei desenvolver a habilidade de criar condições para que outras pessoas desempenhassem bem o que elas precisam fazer. E isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho porque a gente, no sentido, o trabalho, assim, né? A gente precisa desenvolver mesmo. A gente tem que deixar clara a expectativa, saber dar feedback, saber ajustar o ambiente para que o trabalho flua, né? Uhum. E aí eu vejo muito que a supervisão ela deixa de ser apenas, como você já comentou, né? Um corrigir o programa, um olhar para o gráfico, para ser algo que envolve muito maior, que é organizar o contexto de trabalho, né, daquelas pessoas que estão ali comigo. Né? Eu Uhum. preciso clarear antecedentes, discriminar o desempenho esperado, reforçar comportamentos adequados. E isso assim, é uma gestão que vai me promover, né? ah, como é que é? Uma robustez ali do que eu preciso. Uhum. E eu acho que um outro ponto que é, para mim, assim, muito recorrente, que eu analiso, não sei se também é para você, Carolzinha, e Cândido vai chegar daqui a pouquinho dando uma aula para gente, né? Que é o quanto que eu preciso me debruçar para construir processos que sustentem a consistência do que nós fazemos. Né? A gente sabe que nas organizações nós temos uma variabilidade natural, né? Isso é vida real, mas também estou entendendo que padrões precisavam ser estabelecidos, né? Uhum. Não padrões que visassem engessar o que a gente estava fazendo, mas para gerar previsibilidade, coerência, segurança, tomada de decisão, né? E aí a Uhum. gente foi construindo muito fluxogramas, protocolos, rotinas, critérios, checklists, inclusive, né? Inclusive não, agora não mais só focando no repertório do nosso cliente, mas assim, para as pessoas que estavam atuando comigo, né? Uhum. E não por um aspecto burocrático. E Uhum. entender que isso faz parte da intervenção do meu cliente, porque isso vai garantir que o que a gente decidiu fazer coletivamente realmente vai acontecer lá na ponta da intervenção, né? Acho que essa foi uma habilidade assim muito importante. E eu vou só concluir aqui que eu acho que uma terceira e foi muito bom assim essas suas perguntas porque eu fiquei, cara, o que mudou, né? E eu acho que a terceira habilidade que eu precisei mesmo foi é, de, de, assim, de cada vez mais ter estratégias, ferramentas, enfim, né, de cuidar do clima organizacional e das relações aqui dentro da gente, né? Uhum. Então, o clima, ele é produto dessas contingências sociais. Como as pessoas conversam, sobre o que elas conversam, né? Como elas pedem ajuda, como elas recebem feedback, como elas lidam com conflito, né? Uhum. Então, as pessoas que estão ali em um cargo de liderança, elas modelam isso tudo a todo momento, né? E eu vejo o quanto que isso também impacta na motivação das pessoas aqui nesse trabalho. Então, se o clima não está bem, nada se sustenta, né? Porque o clima é uma condição de desempenho. Então, eu E vejo o que como elas essas. reparam, né? Tudo reverbera numa organização, tudo Uhum, reverbera. exato, exato. E é muito delicado. Vou puxar o Cândido, porque eu
as meninas trouxeram uma perspectiva de gestoras do que mudou para elas, assim, sabe, Cândida? Mas Uhum. do que você vê, é, o que você acha que é diferente para gente, como, né, aí falando para gente, psicólogo atuando dentro de organização, sabe? Qual que é a especificidade dessa nossa área aí, dessas organizações ABA? É, eu queria dar um passo para trás. Banda bala. É, eu acho, e André, eu estou fazendo isso sensibilizado pelo começo da sua fala, né? Eu acho que eu queria primeiro lembrar, e aproveitando que temos aqui uma formada pela UFPA, né? Lembrar aquele, acho que seminal, paradigmático, triângulo epistêmico do professor Emmanuel Torinho, né? Que ele coloca a análise do comportamento ou o conhecimento da análise do comportamento dentro e não nos vértices de um triângulo que tem três vértices, né? Uma filosofia, uma ciência e uma profissão. E o que eu eu penso sobre esse triângulo há algum tempo, eu acho que ele é muito estruturante para o pensamento, e essa profissão eu tenho apresentado como profissão barra arte. É, E por que arte, né? Eu não estou falando aqui das artes liberais, né, das poéticas, apesar de eu, ao usar esse nome, trazer a beleza disso, mas eu gosto de usar esse termo arte porque ele contrapõe consciência no sentido de que ele permite um produto acabado. O que a gente faz foi o melhor que a gente conseguiu fazer e a gente não vai refazer. Isso é diferente da ciência, né? Quando a gente vai fazer ciência, a gente faz a ciência e quer depois que alguém faça melhor. Mas quando a gente está fazendo arte, quando a gente está fazendo uma estrutura de uma organização, quando a gente está fazendo um atendimento, né? Quando a gente está fazendo uma sessão de supervisão, é aquilo, né? Pode ter sido uma obra-prima, pode ter sido um rascunho, pode ter sido um estudo que a gente está tentando chegar na obra-prima, mas foi aquilo, né? Não volta. Então, eu acho que tem de ter essa baixada de bola, né? Essa expiração típica do analista do comportamento, né? Que é alguém que está buscando aquela perfeição científica, né? E aquele rebuscamento. Eu acho que isso é importante, né? E isso acontece tanto na clínica para pessoas neurotípicas, quanto na clínica para pessoas neurodivergentes, quanto nas políticas públicas, em qualquer lugar, eu acho. Então, é isso, nós estamos no campo aqui do possível, né? Eu acho que essa é uma questão. Outra é essa questão de sistemas, né, que traz essa complexidade, como a Helena falou, né? E daí a gente precisa lembrar que são sistemas comportamentais, né? Quando nós começamos a falar de sistemas, até o Brettauer, que foi quem trouxe esse termo, né? Já que a André pediu uma palestrinha, eu vou dar uma mini palestrinha, André. Ou já preveu, né? Não pediu, previu uma mini palestrinha. Mas a gente precisa lembrar que quando esse termo foi trazido para a análise do comportamento, né, que foi uma junção do que seria a análise do comportamento aplicada às organizações, daqui a pouco eu falo disso, é, para a teoria de sistemas, o que a gente tem é que sistemas, eles
se relacionam com outros sistemas, eles são compostos por sistemas e eles fazem parte de sistemas maiores. Acho que é disso que eu queria falar, que essa é a complexidade que a gente está falando, né? Eu acho que é disso, e isso é super, realmente traz uma complexidade, traz aqui de cara os vários níveis, né, aonde de seleção, aonde o comportamento é selecionado e aonde as contingências comportamentais entrelaçadas, como a Andrea falou, são selecionadas. E isso é uma grande complexidade mesmo, né? E acho que uma outra grande complexidade, que é o que a Carol, a Helena e a Andrea falaram, e eu só vou sublinhar aqui, é que, de um jeito diferente, para ficar mais claro, talvez para algumas pessoas, é que no caso das organizações, a gente está inerentemente preocupado com a transmissão dessas contingências, né? Quando a gente quando está falando de uma, talvez, quando esteja falando, porque, André, você fez todos esses dedos como lugar de fala, mas imagina que a minha vida foi falar para terapeutas, né? Então, eu também tenho, mas todos esses dedos para falar. Mas o que eu queria dizer é que uma coisa é a gente dar, a gente aumentar, engrandecer, diversificar o repertório de uma pessoa, né? Ela aprendeu, ela é modificada. O desafio de uma organização de trabalho é como as coisas acontecem, né, quando os agentes mudam, Uhum, né? Esse é o grande desafio. Eu acho que pô, faz parte disso, né, chamar contínuo, não ter o nome das pessoas, né? Faz parte disso. Qual é a sua mesmo? Desculpa, André, a sua link, organização? A link. Link, né? Faz parte disso chamar Link, não Andréa Freitas, né? Faz parte disso chamar Entremeio, Par. É isso, é o sonho, talvez, de fundadores. Estamos vendo, eu estou olhando aqui para fundadoras, né? É, que aquela organização, aqueles sistemas que estão sendo arranjados continuem, né? Sem a gente estar lá. Acho Senhor. que esse é um super desafio, né? Do mesmo jeito que para um terapeuta o desafio é que a criança faça o que tem de fazer, né? Sem estar lá o terapeuta. O fala, Eu André. queria fazer um gancho, Cândido, para escutar as meninas numa questão de exemplos assim mais práticos desses desafios, sabe? Você está falando desses desafios do sistema e do sistema se manter vivo. A Andrea falou de a Link como um organismo vivo. Eu queria falar assim, a Link e a Entremeio, que são as duas instituições ali que as meninas estão envolvidas, acho que elas têm propostas um pouco diferentes, né? A Link é uma clínica de grande porte, pelo menos eu vejo assim, André, me corrija se você achar que vocês ainda têm. é, eu vejo vocês muito grandes e potentes em número, em pessoas, em técnica, né? É, e também muito centrada ali na região de vocês, né? A Entremeio ela tem uma proposta mais capilarizada, tem entradas em diferentes polos e outros desafios, né? Que é uma concentra muitas pessoas no lugar, num lugar, e a outra dispersa essas pessoas para atuar de forma territorializada, capilarizada, né? Eu queria ouvir de vocês a história
das instituições, dessas organizações, sabe? E os desafios que vocês tiveram nesse período para a gente depois puxar um gancho, continuando essa fala do Cândido sobre a parte técnica também do que está por trás disso, sabe? Carolzinha, você quer começar agora? Me fala como você tá aí. Eu tô bem, posso começar e daí Como você me você achar. complementa, então. Tá bom. Eu acho que vamos pensar em exemplos, né? É difícil. Você falou uma coisa, André, que também me toca muito, e que tem a ver com o que o Cândido falou sobre planejar contingências para o comportamento do outro, né? Eu acho que quando a gente vivencia a gestão, a gente está quase que o tempo inteiro nesse lugar de planejador de contingências, gestor de contingências, e isso, de alguma maneira, para quem não teve uma formação em administração de empresas, né, nesse outro cenário, é mais desafiador ainda. A gente está olhando, de fato, como analistas do comportamento para um processo vivo de desenhar o serviço para o comportamento do outro, que é o outro do nosso serviço, e o outro que é o cliente que vem até esse serviço, entre outros, né? Acho que quando a gente pensa em processos, né, a Helena, quando fundou a Entremeio na primeira versão, ela já pensou a empresa a partir dos processos, né? Acho que já tinha muita coisa preparada, pensada com esse cuidado de dar condições para o supervisor supervisionar com clareza do que ele está fazendo quando ele está em supervisão, dar condições para o coordenador, ao supervisionar o trabalho do AT, ter clareza de quais são, para onde ele vai olhar naquele momento, né, como um momento que é único, como o Cândido falou, que ele é pontual, né, aquela supervisão, ela precisa ser feita naquele momento, e o efeito e o impacto dela estão ali, vão reverberar no futuro, vão poder ser revisitados, mas o que a gente faz naquele atendimento precisa ser feito de forma clara e vai ter um impacto no comportamento do outro. E o AT ter clareza do que ele vai fazer quando ele estiver com o cliente, seja ele na clínica, em casa, na escola, na outra cidade, né? Então, acho que só voltando um pouquinho para o que a Lê perguntou, acho que o nosso maior desafio na prática é sustentar intervenções que não acontecem dentro do espaço clínico, porque a gente aposta nesse modelo também de treinar, de ensinar e sustentar comportamentos nos seus ambientes mais originais possíveis, né? Então, de fato, o AT vai para a casa do cliente, ou vai à escola com ele, ou em outros lugares que esse cliente frequente, ou faz saídas sociais. E para que isso funcione de uma forma harmônica, para não dizer, porque perfeito nunca é, né? Mas harmônico, e com esse propósito, para que a gente consiga, de fato, ter o resultado, o produto agregado final, que o cliente lá na vida dele, desenvolvendo as habilidades, generalizando, sendo feliz, etc., a gente precisa ter processos muito claros, muito bem desenhados, né? Então, acho que fazer esse primeiro passo, que é desenhar os processos, foi muito importante, e a gente também tem um investimento muito robusto em sustentar os processos, que aí eu acho que talvez para nós seja o maior custo operacional que a gente tem como organização, né, Lê? De dar muita supervisão. A supervisão para nós, ela de fato, ela cumpre essa missão de ir sustentando esses processos, essas contingências, para que todos os partícipes consigam desfrutar do melhor possível que essa relação de serviço, que essa prestação de serviço tem a oferecer, né? Então, acho que basicamente é isso. Para o desafio para quem está capilarizado, ou para quem atende dessa maneira mais espalhada, né? É realmente ter processos claros, porque senão seria muito fácil das coisas se perderem. Acho que é isso.
Perfeito, Carol. Nós temos, assim, experiências e perspectivas muito similares, né? Eu queria até para, assim, comentar um pouco sobre a percepção da Helena sobre a Link, que tem muitas pessoas que também estão nos escutando. Quando a gente olha para a Link hoje, ela pode até parecer, né, que ela é essa super grande organização que é estruturada, atuando, a gente atua em diferentes cidades do Pará, né, perdão, do Pará e em 12 cidades do Brasil. A gente tem 174 colaboradores só na operação presencial aqui, né, além de uma rede de parceiros técnicos no país inteiro. Mas não foi assim que começou, porque às vezes as pessoas olham para mim e falam: Uau, vocês, né, começaram desse jeito. E não foi, gente. Quando a gente começou lá em 2015, né, eu, Cláudia e Eugênia, nós tínhamos 3 salas de atendimento, uma equipe ali de pessoas que nós encontramos lá no FPA, né? Nós fomos crescendo de fato, né? Então, assim, houve um reconhecimento do nosso trabalho, porque a demanda existia também, né? E a gente tinha um comprometimento muito grande e ser responsável em formar as pessoas. Mas junto com todo esse crescimento, veio uma realidade dura e muito comum para os analistas do comportamento, né, Carol? Que assim, por mais que nós fôssemos boas tecnicamente, nós não tínhamos nós tínhamos pouquíssima formação em gestão, né? E eu vou dizer para vocês assim que ao longo desses 10 anos, né, e pouquinho já, nós precisamos fazer 3 movimentos fundamentais assim para que a gente garantisse a saúde da Link e da nossa também. Assim, a primeira delas, que eu acho que é o que você tem comentado, Carol, por isso que eu acho que a gente tá, não quero ser repetitiva, mas assim, acho que o primeiro ponto foi fortalecer a formação interna e construir uma equipe de coordenadores e supervisores, né? A gente entendeu, demorou, tá? Que não existe uma clínica sólida sustentada pela força, né, de somente 3 pessoas ali, eu, Cláudio e Eugênio. Então, a gente foi construindo os processos também para formar os coordenadores, e esses coordenadores foram crescendo conosco, né? Então, com o tempo, esses coordenadores também assumiram supervisões, né? E foi a construção dessa equipe que permitiu a gente expandir sem perder qualidade. Foi essa equipe que garantiu que uma criança em outra cidade tivesse acesso à mesma lógica de intervenção que uma criança, né, por exemplo, era atendida e que é atendida aqui. Aí eu acho que um outro ponto que eu estava até comentando com o Cândido e com a Helena foi tomar consciência, né, das nossas limitações. Então a gente precisava crescer, né? Na verdade, a gente não precisava. A gente queria crescer, obviamente, mas priorizando a qualidade técnica de tudo que a gente fazia. A gente é muito preocupado com isso, sabe? E aí eu acho que uma segunda decisão foi: nós precisamos de fato, né, de uma gestão, de uma supervisão e de uma administração trabalhando de maneira mais intercambiável, no formato de rede. E eu acho que essa tomada de consciência foi muito importante para a gente. Então, a gente criou um setor de gestão, as pessoas, né, com psicólogos especializados, compreendendo que a gente não ia dar conta disso. Porque, às vezes, nos vendem isso, né, que a gente tem que dar conta de tudo. Inclusive, meus psicólogos são formados pelo Instituto Contínuo, né? E que eles entendiam tanto o processo organizacional, eles entendem, né, porque né, estão na equipe, quanto a lógica clínica dos processos de intervenção. Isso fez uma grande diferença, porque às vezes fazer essa relação não era tão simples. Tão simples. A gente tinha muitas dificuldades de como a questão toda administrativa, né? Você precisa fazer um contrato, você precisa saber cobrar do seu cliente, você precisa organizar ali processos outros que a gente também não tinha competência. E aí, ter essa consciência de que a gente precisava estruturar isso com outras pessoas, né, que agregassem a nossa intervenção, né, o que a gente estava querendo ali fazer, foi um passo de grande maturidade, eu diria para vocês. E eu acho que uma terceira frente, né, que ainda eu estou me colocando aqui já inscrita para o curso de OBM com o professor Cândido ano que vem, é essa compreensão de que a gente tem que se formar como gestores, né? Então, assim, eu não me tornei gestora porque eu queria ser gestora.
Eu me tornei gestora porque se eu não aprendesse gestão, eu colocaria em risco exatamente o que a Mar valoriza, que é a qualidade da intervenção, a formação dos meus supervisionandos, o cuidado com as famílias. Então, aprender a gestão não foi abandonar a clínica, mas foi para proteger a intervenção, né? E eu acho que essa ainda continua sendo, né, um processo contínuo aí de aprendizagem, mas que eu hoje cada vez mais tenho consciência de que se eu não me tornar uma melhor gestora, né, eu de alguma forma estou impactando a intervenção ali na pontinha, né, com o meu cliente, com as famílias. Então, acho que essas foram habilidades, assim, dificuldades que eu fui encontrando no processo, né, e compreendendo como que eu precisava dar conta, né, de dar suporte a esses processos, a esses sistemas dentro de sistemas, como o professor Cândido, né, bem falou aqui, e professor, né, muito obrigada, não tem como não falar de professor, a sua sensibilidade e a sua fala, muito obrigada mesmo. Então, Pena que concluindo, então, então, concluindo, eu acho que a Link existe hoje como um centro, né, mais robusto, vou assim falar, porque nós estamos entendendo que a clínica não se sustenta quando não há uma estrutura de gestão e administração tão séria quanto a estrutura que é a clínica, né, quanto a intervenção. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira bem intercambiável, ali, dando suporte para cada sistema, como o professor bem explicou. Ano que vem estou inscrita já, viu, Heleninha? No... olha, e estou esperando todas vocês ficarem de cabelos brancos também para pararem de me chamar de professor, tá? O, e é isso porque eu Não tem prefiro como. muito, eu prefiro muito ser chamado de Cândido. Cândido, eu segurei muito para não te chamar de professor antes. Ô, Posso? Cândido, Ah, pode sim, mas eu vou só. O que que é fazer gestão com qualidade que a Andrea estava falando nessa sua boa. fala? Porque às vezes parece que é abstrato para gente que é psicólogo o que é fazer gestão, sabe? E aí eu vou te convidar a comentar os desafios das meninas. Tá. Eu acho que primeiro sorte da Link, que você pensa assim, André, sorte da Link. Uma outra forma, eu acho, da gente começar a encaminhar esse assunto, Helena, é voltando aquele seu primeiro questionamento, né? O que muda? Eu vou falar, acho que é a mesma coisa, de um jeito diferente, tá? O que muda é que agora você precisa do outro. Agora você vai trabalhar em equipe. E agora você vai trabalhar, de preferência, em cooperação e não em competição. O mundo prepara a gente para trabalhar em competição. Estava lendo essa semana, né? Olha, a próxima grande revolução científica vai ser a de que quando as pessoas entenderem que cooperação, com a cooperação, a gente vai muito mais longe que com a competição. Imagina que aqui, se fosse um outro público, metade tinha ido embora. Porque como assim? Competição e não cooperação. Eu até aprendi ao longo dos anos de estudo de análise do comportamento a valorizar um pouquinho a competição. Mas em organizações a gente está falando de cooperação e está falando de uma outra questão da liderança, né? É meio esquisito isso, mas mesmo meio esquisito, eu não sei quanto é verdade, né? Mas o Skinner apostava, né, que mesmo na cooperação surge a liderança. Por que eu comecei elogiando a Andréa, falando, Andréa, sorte, né? Sorte das pessoas ali. Porque você entender a importância da gestão e você entender a gestão, né? É uma palavra que só perde em feiura no ouvido de muita gente para chefia, né?
Pior que ser gestor é ser chefe, né? Líder ainda dá para aguentar, né? Então, e isso é ideologicamente um perigo, porque se você entra lá numa relação hierárquica de poder, falando que não é líder, chefe, superior hierárquica, gestora, né? Você já está sacaneando o outro. Se você é um supervisor que tem todo aquele poder do supervisor e fala, ah, não, amigo, vamos lá, né? Você já tá, o outro já saiu perdendo, né? Você lá paga de bonito, né? E vou usar o artigo masculino aqui, né? De propósito, você já paga de bonito, mas você está ferrando o outro. Então, eu gostei muito de ver a sua fala, porque admitir, né, que eram três pessoas que agora têm de construir contingências para todo um contingente gigante de pessoas, né? Por mais que isso seja participativo, e quanto mais participativo, melhor, a gente tem de entender essas relações de poder. Senão, vira tudo de ruim que a análise do comportamento pode trazer, né? Todo aquela ingenuidade, né? De que a análise do comportamento não é ideológica, que não envolve relações de poder, que não tem. Sim, é pelo simples. Quando você já chega numa supervisão, detentor do conhecimento, né? Eu vou te supervisionar. Se você não admite isso, você ferra tudo ali, né? Você está construindo uma coisa bem perigosa, né? Isso é diferente, agora eu vou tentar avançar um pouquinho, né? É diferente de como você cria as condições para as pessoas serem saudáveis lá. Eu acho que isso é uma outra história, né? E daí, aproveitando ali aquele outras pessoas pensam, que está ali no fundinho da minha tela, né? É, na TGA, na Teoria Geral da Administração, as pesquisas feitas mostraram que dos principais fatores para os grupos funcionarem bem é o que eles chamaram o que se chama lá de segurança psicológica, que para nós, no patuá da análise do comportamento, é um ambiente com o mínimo de reforço negativo e punição. Se você tem, e a minha experiência de observador, de certa forma, é um pouco triste. Hoje, muito menos, eu acho. Muito menos triste. Ou porque as pessoas foram mudando, ou porque elas sabem que eu penso assim e pararam de falar para mim, né? Mas o que eu via é que a formação de terapeuta, no geral, né, faz com que você fique sob controle do cliente e não do ambiente do cliente. E daí a Carol estava falando, puxa, olha, eu preciso, como uma terapeuta ABA, criar um ambiente em que aquela pessoa possa se dar bem. Essa é uma grande diferença, né? Quando eu vou falar quando eu tenho uma terapia com adulto competente, a minha terapeuta fica tentando me mudar ali para eu conseguir mudar o mundo, né? Vocês ali, por isso que vocês não estão na educação, né? Porque vocês estão fazendo um trabalho maior que esse, né? Muito a pedido, eu acho, dos próprios clientes de vocês, da própria população neurodivergente, né? Que está falando, puxa vida, não é assim, não é, eu vou precisar que o mundo mude para me aceitar, né? É,
Eu acho que, então, a segurança psicológica, e a gestão apresentam um desafio, porque você não vai ter de ser, não punitivo, uma audiência não punitiva com o seu cliente. Você vai ter de ser uma audiência não punitiva com o seu cliente, com o pai do seu cliente, com o seu funcionário, com o seu colega, né? Com o seu fornecedor. E isso eu acho que é de uma dificuldade gigantesca, mas te provoca a ser muito mais analista do comportamento do que um analista do comportamento 9 to 5, né? Começou a sessão, né? Então eu coloco meu sorriso. Não dá. Acabou a sessão, eu não posso tirar meu sorriso e ir lá no café da clínica e brigar com todo mundo, né? Eu vou ter de ser reforçador sempre. E, e é como se não houvesse esse treino, né? De novo, eu estou falando que essas coisas foram mudando. E eu não estou falando que eu sou craque nisso, né? Eu sou um ser humano. Aí, às vezes, um ser humano bem dos irritados, né? Mas eu também não me proponho a ser gestor mais. Consegui não ter mais nenhum cargo de gestão nessa vida, a não ser para os coitados dos meus filhos, né? Ai, mas o cara tá falando gestor e pai, né? Desculpa, gente, eu não acho gestor uma palavra feia. Eu acho gestor, como a Andrea falou, quem vai dispor das contingências para as outras pessoas. Isso é ser gestor, né? E que vai reforçar as pessoas dentro dessas contingências, né? Uhum. Fala, cá. Ai, obrigada, Cândido. As suas falas são sempre provocações muito promissoras, assim, para mim. Eu acho que para quem te escuta no geral. Eu estou aqui te ouvindo e fico pensando quão grande é a responsabilidade, né? Quando a gente, de fato, não vai simplesmente pôr um sorriso na hora do atendimento e depois tirar, quer dizer, é uma disponibilidade de construir um ambiente positivamente reforçador, via de regra, ameno, porque as contingências amenas e tal, tendo que lidar, acho que talvez nos bastidores, com outras variáveis de controle que às vezes são muito aversivas, né? Então, acho que quero fazer dois pontos, duas ponderações aí. Uma é assumir a relação de controle ou a sua posição na relação de controle é um ato de responsabilidade. Acho que assumir-se também crítico desta relação de controle é um ato de responsabilidade, um segundo ato de responsabilidade, então, e que abre passo para um terceiro, que é compartilhar a relação de controle na medida em que seja de fato um compartilhamento saudável, e eu sei que tem camadas aí na minha fala, né? Mas acho que fico muito sob controle da literatura da Linda LeBlanc, né? Do supervisor como mentor ali, como que convida o seu supervisionando para uma relação de compartilhamento de responsabilidades. Quando a gente também fala e falou mais cedo sobre a necessidade de trazer os pais para perto, não só as meninas da Gradual tocaram, tangenciaram esse ponto a partir das pesquisas que foram realizadas, né, com um trabalho mais voltado para os pais, como também a Mirella trouxe isso, né, sobre o quanto às vezes a nossa intervenção mais cuidadosa é a que menos chega para as famílias, né? O quanto as famílias ainda estão muito alijadas dessa possibilidade de partilhar de uma intervenção realmente aberta para a participação delas na medida em que essa corresponsabilidade precisa existir, né? Então, não é o pai sendo terapeuta porque ele é pai, ele não é terapeuta, mas esse pai também não pode ficar alienado do processo terapêutico. Esse pai também tem coisas importantes para trazer para nós, assim como o meu supervisionando me ensina também coisas
ou me guia quando ele também sinaliza para mim o que eu preciso ensinar para ele, né? Não é simplesmente o que eu acho que eu preciso ensinar para ele. Então, essa relação ela necessita de uma tomada de responsabilidade de todos os envolvidos, cada um na sua, no que tange ali o seu papel na vida do cliente, ou enfim, ele como cliente, ou eu como gestor, ou meu supervisionando como um colaborador, ou como um parceiro, quando eu estou supervisionando alguém que é um terapeuta de uma outra equipe, né, ou um terapeuta colega meu, enfim. Acho que esse é um ponto, né? Então, a relação de poder existe, mas esse poder precisa ser compartilhado ou olhado de maneira compartilhada, a partir, na minha perspectiva, de um panorama da corresponsabilidade, e acho que, a partir do que eu escutei de você também, do panorama da cooperação, do comportamento cooperativo, que é aquele que vai produzir reforçador e produtos agregados para todos, todos os envolvidos, né? E o outro ponto eu já não lembro mais. Então, eu vou passar a palavra para quem vier depois. Mas eu acho que esses dois pontos me chamavam muita atenção, a cooperação e a corresponsabilidade. Não, eu fiquei muito tempo da minha. Eu acho que eu, assim, dando uma perspectiva agora minha pessoal, que eu entrei na gestão, na OBM, de uma maneira muito natural, ainda saindo da faculdade, né? Eu não tinha acabado de me formar e para fazer um projeto lá na gradual, tal, comecei a estudar e depois que eu comecei a pensar, né, sobre uma perspectiva mais organizacional, assim, é muito louco como o nosso comportamento vai mudando em relação a qualquer pessoa que vai cruzar o nosso caminho. Então, antes, eu não sei se eu era exatamente assim, mas a partir do momento que eu virei gestora, de fato, cada relação de cada pessoa que passa pela gente é muito exigente, demandante, porque a gente se envolve com cada uma. O meu maior desafio foi cortar relações, Andréia, porque eu me comunicava com a empresa inteira em determinado momento, de forma não só a, digamos assim, não só a ajudar, a supervisionar, mas em determinado momento eu vi que eu tinha um braço muito grande com todo mundo, que foi o momento de cortar a comunicação e dividir a clínica em setores, né? E dividir o trabalho conforme foi o crescimento, né? E por que eu falei isso? O nosso humor não pode influenciar no humor do outro, nesse quesito, negativamente, eu digo, né? Então, se eu tô de ovo virado, se eu tô com um puta BO de caixa, porque o plano de saúde tal não pagou e eu vou precisar me virar para pagar meus funcionários, meu amor, eu tenho que blindar toda essa galera do desconforto que eu estou sentindo. E nessas nossas organizações de aba, a coisa vai acontecendo com uma velocidade e os conflitos vão acontecendo com tanta frequência, porque são muitas pessoas envolvidas e porque são pessoas em situações muitas vezes emergenciais de cuidado, né? Que isso parece que vai atropelando a gente. Eu acho que o meu maior desafio é manter as relações bem sem ficar estourando mesmo, gente. É muito difícil não estourar. Carol sabe que esse é o meu maior desafio, tipo, não explodir. Porque o explodir é causar insegurança psicológica no outro de alguma forma, né? E se eu explodo, já me sinto que nem uma mãe. Eu converso com a atriz e falo assim: ai meu Deus, eu já tenho que explodir, aí eu já tenho que voltar no pós, né? Gente, desculpa, foi isso, essas são todas as contingências que estavam rolando. Então é uma relação constante, gente. A gente fica discutindo relação em equipe constantemente, não é todo mundo que aguenta isso, né? Não sei, me senti tocada a falar isso e também a colocar que esse nossa perspectiva também vai muito contrária da velocidade com que a gente tem que trabalhar,
de dados, de cumprimento de metas, digamos assim, né? De resposta a uma comunidade, e da falta de recursos que a gente tem vivendo há alguns bons 3, 4 anos, né? De trabalho, assim. Então, é muito desafiador. Como vocês acham que as organizações podem fortalecer a saúde mental ali desses colaboradores? Quais são as estratégias para manter a segurança psicológica, sabe? Segurança psicológica é um objetivo nosso. Como? Posso começar agora? Eu acho que manter a segurança psicológica, eu não vou lá tão longe, tá? Mas eu vou pegar um ponto antes que junta com esse segundo ponto que a Carol lembrou, né? De falar dos potenciais aversivos de estar no sistema sendo uma organização, né? O que eu acho que vale muito a pena prestar atenção numa nova analista do comportamento que está aqui já despontando há algum tempo, que é a Samantha Tiberi. Ela fez um trabalho incrível, para vocês terem ideia, eu achei que era o mestrado e era o TCC dela, né? Que ela não publicou, pelo menos não ainda que eu saiba, ela publicou um outro trabalho de iniciação científica dela, também incrível, com a Nilza Micheletto, da PUC. Ela fez a graduação ali, foi orientada no IC pela Nilza Micheletto sobre o que é trabalho, né? E eu acho que pela Jean Faldoni sobre nesse TCC sobre o que seria para a análise do comportamento o trabalho penoso. Como ela ainda não publicou, vocês podem, mas ela é muito generosa, vocês podem pedir para ela o TCC dela, que está super bem escrito, realmente está super bem escrito. E ela ali no trabalho penoso, primeiro, olha só, como é difícil a vida de vocês, né? Se vocês tivessem de classificar o trabalho de vocês como periculoso, insalubre ou penoso, né? Vocês iam falar, eu preciso mesmo escolher só um, né? Mas, Helena, eu acho que a grande vantagem do trabalho penoso é que a gente pode mexer nas consequências para ele melhorar, tá? E daí eu vou voltar na sua pergunta agora, sair um pouco da Carol e voltar para a sua pergunta, né? O que a gente tem de fazer para fortalecer as pessoas para trabalharem nesse ambiente. Eu acho que você já induziu uma resposta e não é a resposta que eu gosto. Porque eu acho que o gestor tem muito menos, ele pode dar as condições de fortalecimento das pessoas, mas ele precisa, como gestor, arrumar as contingências de trabalho. O estresse sai por uma falta, o estresse acontece por uma falta de repertório para encarar algumas situações. Então, você pegou um recém-formado que acha que fez um treino suficiente, largou ele com uma criança nível 1 no momento de transição de medicação, puxa vida, né? Você poderia ter fortalecido essa pessoa antes. Mas a função do gestor, do meu ponto de vista, talvez pela minha formação, é muito menos fortalecer esse indivíduo e muito mais colocar contingências de entrelaçadas aí que não exponham ele àqueles fatores que a Samantha Tibério chama de geradores do trabalho penoso. Esse, por exemplo, é um exemplo. Esse, por exemplo, é um exemplo, é horrível, né? Mas esse que eu tentei dar, esse exemplo que eu tentei dar é uma dessas situações, né? O trabalho é penoso, como foi penoso para vocês, para a Andréia, para a Helena, para a Carol, quando vocês começaram a fazer as organizações, né? Porque vocês estavam
diante de contingências que vocês não tinham a menor ideia, a menor experiência. Então, agora que vocês têm ideia, que vocês têm experiência, o que vocês precisam é planejar essas contingências para o trabalho não ser penoso, né? Eu acho, eu iria por aí, mas queria ouvir os colegas. Acho que essa é uma pergunta complexa, né? O Cândido trouxe aí diferentes perspectivas, com diferentes camadas, né? Eu vou pensar aqui em contextos mais práticos, tá bom? Eu vou fazer toda essa reflexão tão incrível que a Carol já fez, inclusive, né? Então, quando ela fala muito de supervisão como relação, eu vejo que, por exemplo, isso impacta diretamente na saúde mental das pessoas, né? Você está ali com os supervisores, né? Que estão construindo uma relação de confiança, o que não significa que necessariamente é pessoal, né? Mas é uma relação de confiança, que sabe oferecer e dar feedback, que sabe ajustar a comunicação, né, com você, que não está ali só para te corrigir, mas que está ali para te desenvolver, né? É quase uma atuação também de mentoring, né? Que a Lembrança fala. Eu acho que esse é um fator muito importante, né? E digo mais, eu vejo que essa é uma das habilidades difíceis da gente ensinar como supervisora para outras pessoas que serão supervisores, né? Que elas estão ali lidando com uma relação, que elas precisam dispor de contingências reforçadoras, né? Para manter o comportamento daquela pessoa, obviamente, no sentido de desempenho, mas também focar, né, em arranjos ambientais que favoreçam o bem-estar, a qualidade de vida dela aqui, né, nesse ambiente de trabalho, inclusive eu estou ali. Eu acho que eu vejo que esse é um ponto importante também, né? Aqui a gente tem trabalhado com ciclos de palestras sobre saúde mental, né? Por um tempo, uma coisa que a gente não conseguiu sustentar, e eu fiquei até agora reflexiva com a sua fala, Cândida, foram os plantões psicológicos. Então, nós tínhamos plantões psicológicos para os nossos colaboradores, né? A gente orienta, a gente dá o suporte, a gente, por exemplo, e investe em planos de saúde, né? Que muitos não têm. E aí esse plano de saúde, inclusive, vai contemplar ali necessidades básicas dele, de ser atendido por um médico, de poder ir a um psicólogo, né? De poder cuidar de si próprio. Então, estou pensando aqui, porque eu vejo que são muitas medidas, né? Muitas frentes ali que a gente precisa atuar. Mas eu noto que, né, também como gestora e enfatizando o meu papel ali de me relacionar com o outro como modelo, né? Então eu vejo, eu não sou um bom modelo, tá? Eu sou meio workaholic, tenho tentado refletir muito e eu não gosto de servir de modelo para as pessoas, né? Eu tenho cuidado, por exemplo, quando eu não fico fazendo postagens no Instagram com frequência, porque eu também sou mãe, né, Cândido? Então as pessoas falam assim, ah, como você consegue dar conta aí de viajar, de dar curso, de ter 3 filhos? Eu falo, gente, eu não sou modelo para isso, né? E eu tenho uma história, que é o que você fala do desconforto. Então, eu tenho uma história também que de alguma maneira, né, como é que eu vou dizer, que foi construindo esse caminho que eu tenho, que hoje eu reflito bastante. Então, a gente promover autocuidado também aqui dentro da nossa instituição, mostrar que isso de fato é relevante, né? Eu vejo que é muito pertinente. Então, eu com frequência ensino estratégias de regulação emocional. Então, e eu vejo que às vezes isso não está ali no escopo de competência, né? Deixa eu te ensinar como fazer regulação emocional, porque isso vai acontecer. Com frequência, os nossos colaboradores, né, eles estão ali diante de crise de comportamento, de problema na escola, né, de famílias ali tendo conflitos, e eles precisam lidar com esse contexto, né, e eles precisam ter algumas habilidades que eles talvez não tenham, né, até por questões pessoais, e que em parte a gente vai dando suporte para que eles construam, né, um repertório que de alguma forma reverbere
de maneira positiva sobre a qualidade de vida dele, sobre a saúde mental. Eu vou um pouco por aí, né, em algumas medidas mais práticas. Carol, Legal. Nossa, gostei bastante também de todas as falas. Fui pensando, enquanto a Andrea ia falando das medidas práticas, né, pensando um pouco num trabalho que recentemente eu comecei a estudar sobre a NR1, né, que é a norma de segurança do trabalho, e que, de alguma maneira, agora, mais do que sempre, embora sempre, porque a leitura das contingências é essa, né, a organização ela tem um grande impacto, a maneira como os arranjos ambientais da organização estão construídos tem um grande impacto na segurança psicológica ou na saúde mental de seus partícipes, sejam eles colaboradores da linha de frente, do meio ou da gestão, né? Acho que a organização impacta todos nós, cada um à sua medida. E o quanto também a gente veio respondendo às contingências para construir espaços de suporte, né? Então, mais espontaneamente, conforme os conflitos surgem, a gente se comporta para solucioná-los, né? E acho que o que a gente está trazendo aqui desde o início e o que a própria NR1 pede, propõe, regulamenta, é que as organizações se estruturem de maneira a prevenir e também cuidar, né, das contingências que se resultam em possível um potencial adoecimento psíquico, né, ou adoecimento do trabalhador, né, da própria capacidade produtiva, né, enfim. E, e aí, na paralela disso, como supervisores, né, assim, eu discuti um pouco o próprio supervisor como essa figura que, horas ele é um mentor, um organizador de uma contingência de uma forma um pouco mais solta, quando ele trabalha de maneira mais solo, mas quando ele se torna ou à medida que ele vai, né, entrando em relações mais entrelaçadas e esse sistema vai se construindo e vai se tornando uma organização e vai precisando crescer e amadurecer como organização, esses planos precisam estar mais claros, né? Então a gente também já passou por muitas etapas, assim, a gente já passou pela etapa de fornecer apoio para atividade física, né? A gente tinha o Gympass na empresa, a gente também tinha uma aula de yoga constante, a gente teve apoio psicoterápico para alguns colaboradores que entraram em um processo de adoecimento, até por razões da vida pessoal, mas que estavam impactando e vice-versa, né, o trabalho e no trabalho. A gente também abriu recentemente um canal de ouvidoria, né? Então, um lugar onde a pessoa pode ou se expressar ou denunciar, pedir ajuda ou alguma coisa do tipo. A gente fala muito sobre conhecer os reforçadores de cada pessoa que está ali participando da organização e recentemente, inclusive, a partir de um trabalho que o Cândido nos oportunizou, a gente também revisitou esse lugar, inclusive do que a gente, como gestor, acaba projetando que é o reforçador de todo mundo, né? Então, a gente acha que para todo mundo o que nos reforça ali a melhora do cliente, ou a análise do comportamento, a produção científica, é a mesma coisa que vai estar no hall de reforçadores do AT ou do coordenador, e muitas vezes não é. Somos pessoas em diferentes momentos da nossa estrada de desenvolvimento, estamos também entrelaçados por contingências diferentes, né? Então, acho que ter clareza disso e não simplesmente ficar projetando o que é o mundo ideal na cabeça do gestor e realmente fincar de novo os pés na realidade, olhar para cada membro da organização. Essa organização é viva, viva mesmo, não é retórica. Isso aqui vai lá, senta do lado, conversa, pergunta, entende como é a vida dessa pessoa. Compreende que a pessoa que hoje entra na linha de frente, e aí por circunstâncias históricas, né, da análise do comportamento enquanto
um campo de prestação de serviços, vamos dizer assim, dentro da área do autismo foi se desenhando também. Então, quais foram as contingências lá atrás, quando nós começamos, elas são muito, muito, muito infinitamente diferentes das contingências que estão permeando a vida de quem está chegando agora para ser um AT, para compor numa intervenção, né? Enfim, das próprias famílias, né? Já mudou tanto também. Então, a gente ter uma clareza de escuta aberta o tempo inteiro e se revisitar o tempo inteiro para preferencialmente olhar o dado e não o que nós gostaríamos que o dado fosse, né? Então, acho que esse é o chamado que todo dia eu acordo e falo, tá, vamos lá, vamos ouvir e olhar os dados e não o que eu gostaria que os dados fossem. Acho que é isso. Ô, meninas, e eu adicionaria ao que vocês falaram, ao educar no sentido mais genuíno da palavra mesmo, de ensinar os partícipes dessa organização a é, estarem em organização e se comunicarem conosco. Eu ainda insisto um pouco numa perspectiva que é eles ocuparem o espaço que é deles, porque a organização também é feita para eles, né? Então, é de nossa responsabilidade como gestão que as nossas práticas, as práticas que a gente coloca ou que a gente projeta, se generalizem e que outras pessoas dentro dessa organização proponham práticas para a sobrevivência e a melhoria da organização, que não só a gestão, né? Então, e isso acontece à medida que a própria organização permite que aconteça e vai ensinando aqueles membros daquela organização a participarem desse sistema vivo que é a própria organização, sabe? Pode ser um pouco utópico isso que na minha cabeça tem, mas eu acho que isso também mantém um pouco a segurança nossa como grupo, né? É, de todo mundo pleitear por uma melhor condição e indicar caminhos para uma melhor condição da estrutura e das pessoas que estão lá, né? Eu fico muito, muito orgulhosa quando eu vejo as meninas se organizando para uma reunião para pedir determinadas coisas conosco, assim, porque é muito difícil dar todas as condições possíveis e imagináveis para elas, né? Então, esse caminho do também colocar os limites delas, e comunicar os limites delas para a organização se faz muito importante para a organização, para que a organização se adapte a isso, né? E, e se estruture. Então, é, eu acho que é nosso papel como gestor que as práticas de gestão se generalizem também, sabe? Então, fiquei pensando um pouco nessa reflexão, assim, não pode parar na gente, né, em quem está fazendo. Concordo, Heleninha. Sabe o que eu penso sempre? Pode ser também utópico, né? Mas eu penso que gestão não é poder, gestão é serviço. Aham, É uma responsabilidade André, muito grande. eu tô a serviço dessas meninas, Né? é isso mesmo, a gente tem que estar disponível, de agenda aberta, respondendo presente. E quando eu digo presente, não é só presente do lado, é presente na escuta, é presente no auxílio, eu estou aqui quando for necessário, né? Então, isso é bem desafiador mesmo, assim, de estar presente, ainda mais quando essas organizações vão crescendo, né? Queridos, eu vou agradecer vocês aqui muito. Queria falar que eu estou muito, muito orgulhosa, dessa mesa, assim, desse bate-bola que a gente teve aqui. Eu aqui no nosso chat, só para vocês saberem, teve uma profissional que já passou pela Link e agora está numa Né? clínica no Macapá,
que é orientada por nós no Entremeio. Então, Olha, veja só, mandando mensagens aqui a Thaís, né? Eu queria agradecer em especial a vocês por essa missão que é falar sobre isso dentro da nossa comunidade, assim. Não é simples, não tem sido simples, então é, tô muito feliz, né, da gente estar aqui hoje, principalmente representada aí de duas mulheres que são gestoras e donas de centros que acolhem famílias, mas não só isso, que geram muitos uhum, empregos para a comunidade e sustentam muitas famílias nesse caminho, né? Então, vocês fazem hoje um papel muito importante para as comunidades dos espaços em que vocês vivem aí. E eu sou muito orgulhosa de ter vocês junto nesse trabalho, né? E e também agradecer muito você, Cândido. Eu sei o quanto é especial para você falar desse tema e o quanto desafiador também é, né? Mas também falar para você que você foi novamente uma pessoa que mudou. Você e o Gabriel foram pessoas que mudaram a minha trajetória profissional, então é, é muito bom ouvir essa perspectiva, todas as falas de vocês, porque eu sinto um pouco mais acolhida ali nessas nossas trajetórias e caminhos cruzados. Então, agradeço muito, muito vocês por estarem aqui hoje. Obrigado, Helena. Obrigada, Lê. Obrigado por tudo, pela oportunidade, pelo prazer de conhecer a Andréia, conversar mais um pouco com a Carol e com você e ajudar o contínuo aqui, espero ter ajudado Com certeza. a continuar esse trabalho tão bonito. uhum. Eu também queria agradecer muito, foi uma experiência incrível, né? Eu quero agradecer e parabenizar ao Instituto Contínuo, a Helena, né, e a todas essas pessoas que têm se dedicado a criar espaços como esse agora, né, onde a gente pode pensar juntos sobre supervisão, sobre gestão, sobre ética, sobre qualidade de serviço, inclusive sem se sentir punida, né? A gente tem uma história muito grande do tipo, é assim, sim, que tem que ser feito, você está fazendo errado. Então, é muito gostoso de poder dialogar dessa maneira, inclusive com pessoas que são tão sensíveis, e se colocam nesse lugar de escuta e de compartilhamento, né? Então, parabéns, Helena, parabéns, Instituto Contínuo, por providenciarem contextos como esse, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, querido. Obrigada, Lê. Obrigada, Andréia. Obrigada, Cândido. Faço as palavras de vocês minhas também nesse final. É uma delícia poder dialogar e poder fazer um evento em que a gente está, de fato, dialogando. Ninguém veio aqui com falas prontas, preparadas. A gente está realmente trocando uma ideia aqui durante esse fluxo e isso é quase inédito, né? Todo mundo se prepara tanto, está todo mundo com o discurso tão pronto, sem sensibilidade para escutar e ir fluindo, né? Então, é importante a gente começar a ter esse tipo de prática na análise do comportamento entre nós e também entre nós e todas as outras pessoas com as quais nós nos relacionamos quando estamos usando aqui a blusinha da análise do comportamento. Isso é um papel social da gente, a gente tem outros, e que a gente possa levar esse adiante da melhor maneira, contribuindo aí também para a formação do pessoal que vem aí pela frente no contínuo e em outros centros de formação e para as famílias que estão também aprendendo a diferenciar práticas profissionais de qualidade, serviços que são socialmente comprometidos de outros. Então, acho que a gente está aqui na missão. Obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Eu vou parar para um intervalinho breve enquanto a gente vai se organizar. Eu preciso ir no banheiro, tomar uma água rapidinho. Você quer que eu E segure aqui um pouquinho, Helena? Tô por aqui já.
Então, eu tava pensando, a nossa próxima mesa É às seria a três, nossa. né? Da gente passar para a mesa das três e depois a gente falar da nossa. O que que você Pode acha? ser, pode ser. Vai lá, deixa eu abrir a câmera aqui. Desculpa, gente. Voz do além. Tô acompanhando vocês aqui escondidinhos. Tudo bem, gente? Não. Obrigado, Chegou o Cláudio. Obrigado, chefinho! Carol. Aí. A furada, né? Chegar no meio Igual do o caminho chefe. assim. Tudo bem, Andréia? Obrigado, gente. Helena, tira uns minutinhos. Eu sei que a Helena tá tocando tudo aqui desde de manhã. Eu peço até desculpa por não ter acompanhado tudo com vocês de manhã. Tinha formatura do meu filho hoje cedo. E eu acho que a gente pode ir conversando um pouquinho. Se vocês quiserem sair, gente, eu sei que a gente já está atrasado, inclusive, tá? É só aparecer aqui para dar um oizinho para todo mundo. Cândido, prazerzaço de novo de ter Um por aqui. prazer estar aqui. Um abração para vocês. Um Tchau. abraço. André, Carol, sei que vocês têm uma agenda super corrida também. Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu vou adorar. Eu acompanhei um pedaço da É, fala de vocês. Se vocês quiserem sair também, imagino que vocês estejam super cansadas. eu Sábado, acho, fica à eu vontade. acho que eu fico, não sei, acho que eu fico para a próxima agora. Eu estou na Tá, dúvida da programação, mas eu acho que é isso. Eu só vou precisar pegar uma água aqui, que a minha Voz do acabou. além fala tá assim: bom. fiquem que vai ser legal. Ih, Fica, vai ter bolo. oi, Eu vou Tati. continuar, André, Tati. Eu vou continuar no YouTube, mas, né, vou escutar, vou agora fazer meu papel aqui de ouvinte de alguém que pode aprender muito ainda com vocês, né? Prometo, vou obrigado. Oi, comentando. Tatiana, tudo bem? Obrigado, Andréia. Carol, se você quiser ficar por aí, então, fica à vontade. Eu acho que a gente vai pular para a sua mesa direto, talvez com uma fala bem curtinha minha e da Helena no meio do caminho. Tá, não, É, tranquilo. deixa eu comentar uma coisa com vocês sobre o que vocês estavam falando, que eu estava me coçando aqui para não atrapalhar, mas agora vocês me deram um pouco de tempo, que é uma coisa que estou nessa coisa da formatura, né, do meu filho. E a gente já entendeu que para crianças, o que faz sentido é isso que o Kant estava chamando de um ambiente com segurança psicológica. A gente aceita isso muito mais fácil, de que as pessoas se desenvolvem mais em ambientes com isso que ele está chamando de segurança psicológica, que eu sei que tem várias. Mas aí a gente começa a falar em gestão séria, gestão de adultos, gestão de outras coisas e tal. E a gente não aceita, cara. A gente não aceita, as pessoas cobram a gente para a gente não fazer isso, pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Ah, será que você não está deixando muito solto? Será que você não está confiando demais? E não é uma coisa assim, tipo, você não está tendo controle Ô, sobre a sua Pedro, operação. É assim, que é isso que você está chamando de um ambiente com segurança o psicológica? Cândido usou esse pacotão ali, assim, para falar Hum. sobre como as pessoas precisam trabalhar em ambientes com o que ele chamou de Ah, segurança psicológica, e ele trouxe isso, entre aspas, inclusive, que é um falando espaço, dos trabalhadores, né? isso, Tá. que é um espaço que não tem punição, tem o mínimo possível, é um espaço em que as pessoas cooperam, que as pessoas têm liberdade para escolher coisas. Eu acho que, não sei se vale muito a pena a gente descrever muito isso, porque nem foi o que vocês fizeram na mesa, né? Mas eu fiquei pensando como esse pacote se aplica facilmente a várias das escolas que a gente conhece, que a gente valoriza. Aí a gente vai crescendo, a gente acha que esses ambientes não fazem mais sentido. E é super difícil, pelo menos na minha experiência, não só aqui no Contínuo, como em outras empresas que eu trabalhei, as pessoas entenderem que isso é uma cultura válida, entenderem que isso é um objetivo válido. De forma geral, em ambientes mais sérios, a gente começa a se questionar. E se você trata uma equipe desse jeito, vem ali um movimento contrário de, poxa, será que você está liderando essa equipe direitinho? Né? Porque todo mundo fala, não, liderar é servir. Né? Se você começa a servir de verdade, como, não sei não, ó, você devia estar puxando Ó, mais para eu cá. vou fazer uma frase só sobre isso, porque dava para fazer uma tarde Aham. inteira falando disso, né? Mas só uma frase. Às vezes eu tenho vontade de mandar alguns analistas do comportamento de volta para a aula de análise do comportamento, porque eu quero morrer com analista do comportamento punitivo. E eu nem estou só falando de analistas de comportamento, eu estou falando de adultos. Não, então, Adultos mas eu em tô, contexto de trabalho, em mas aí contexto que tá, a questão é organizacional. assim, ó, como eu fui aluna da Jesus, né, Maria de Jesus Dutra, e ela falava assim, onde tem pessoas se comportando, tem campo para um analista do comportamento.
Então, assim, ó, aquilo que a análise do comportamento diz que são os princípios que governam o comportamento, etc., ele não vale só em contextos específicos. Ele vale em qualquer lugar. E aí, se a pessoa está na dúvida se na clínica que ela gerencia ela tem que ser mais punitiva, eu já começo a falar, acho que precisamos voltar para a aula do esqui, né? É difícil, né? Mas, Pedro, eu acho que talvez, acho que o seu diálogo, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas conforme você vai falando, eu vou imaginando muito qual é, o conhecimento socialmente construído sobre o que é uma gestão, o mundo corporativo, o que é trabalhar no mundo dos adultos, né? E que o mundo dos adultos Sobre o precisa que é ter sucesso. regras claras, limites, o que é sucesso e o que é ser um gestor competente. Então, eu vejo que tem, de fato, assim, um mundo, né, no sentido do que é o conhecimento construído sobre empresas, gestão e organizações, ele tem uma parcela muito grande ainda desse tipo de construto, de mentalidade, né? De relatos sobre, de regras, né? Vamos dizer assim, de regras sobre o que é ser um bom gestor ou que um ambiente sério como um ambiente sério deve funcionar. E eu concordo com a Tati, assim, estamos todos em ambientes compartilhados, nos comportando, e somos um ambiente para o comportamento do outro. E se a gente entende, aprendeu, como analista do comportamento, que quando a gente está criando contingências para educar, a gente está falando de reforço positivo, de contingência, de um ambiente ameno, de um ambiente não ameaçador, não punitivo. Por que isso seria diferente quando a gente está falando dos nossos ambientes adultos, né? Dos ambientes organizacionais ou de qualquer outra relação, numa relação de Carol, eu casal, né? só ponho assim, ó, não é só no ambiente para educar, é qualquer ambiente, gente. O que a análise do comportamento demonstra vale em A qualquer qualquer ambiente. Se for relação. um ambiente Exato, para comandar uma empresa aérea, vale também. exato, exato. Prazer, Tati. Oi, Eu sou Helena, Sheila, a tudo bom? gente conversou só pelo Zap, eu tô olhando sua carinha e falando assim, Jesus, ela parece tão novinha, Sim, eu sou um que jovem. bebê. Eu sou um bebê, eu Só tenho tinha essa falado com questão. você pelo Zap, não tinha essa noção. Menina, não, eu acho que. Eu espero que quanto mais eu vá envelhecendo, eu vou ficando com essa carinha de bebê mesmo. Porque Lógico, daqui a pouco, a partir do ano que vem já não tem mais jeito, não. estamos todos nessa esperança, né? Pena que a mãe natureza não pensa exatamente assim. É que é só a cara também, amor, que você vê do pescoço para baixo já danou-se. Ai, prazer, viu, Tati? Quem me apresentou seu trabalho foi a Carol Alves, ela está fazendo seu curso e, e eu fiquei muito empolgada de te escutar, te conhecer, acabei fuçando seu YouTube, vi alguns vídeos, fiquei super interessada. Que bom, vamos poder conversar um pouquinho hoje. Quem sabe eu deixo vocês mais curiosos ainda.